A internet, sem dúvida, é um recurso maravilhoso que nos permite viajar sem sair do lugar e conhecer um número sem fim de países e culturas em segundos. Mas em um mundo de lugares incríveis como o planeta Terra, seria um desperdício se não víssemos tanta beleza com os nossos próprios olhos, não acha? Quer saber mais sobre esses lugares? Então vem com a gente! Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva. Deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira comigo. Buraco negro inexplicável está se formando em nosso planeta. Três Lagos. O vulcão Kelimutu, Lago Fervente em português, que está situado na Ilha de Flores, na Indonésia, é famoso por um fenômeno raro na natureza. Com 3 lagoas coloridas em seu topo, elas mudam de tonalidade de tempos em tempos e se transformam num ponto de veneração para os habitantes locais e de curiosidade para os turistas. Não existe um consenso sobre a causa da mudança de tonalidade da água, mas os cientistas acreditam que o fenômeno ocorra devido às atividades vulcânicas e reações químicas dos minerais nos lagos. Bom, outro fator que também é apontado como responsável pela alteração da cor são algumas pequenas aberturas na superfície do vulcão, conhecidas como fumarolas aquáticas, que emitem vapor de água e gases. Situada na Indonésia, a região está localizada no chamado Anel de Fogo do Pacífico, que possui cerca de 190 vulcões em atividade. Ao contrário dos seus primos mais ativos, o Kelimutu registrou apenas 3 erupções nos últimos séculos. As 2 primeiras ocorreram em 1865 e 1938. Já a última vez que o vulcão acordou foi no fatídico ano de 1968. Localizado no Parque Nacional Kelimutu, a aproximadamente 1.690 metros de altitude, o vulcão se encontra próximo de um vilarejo de Mone. Os moradores dessa pequena zona rural acreditam que quando alguém morre, o seu espírito se dirige a um dos 3 lagos de Kelimutu, dependendo do caráter e idade da pessoa. Ainda segundo a lenda local, primeiro a alma atravessa a Porta de Perekonde, situada à entrada do parque, e depois passa pelo Conde Ratu, ou Guardião, e finalmente submerge nas águas do lago correspondente à sua idade. O parque é conhecido pela sua enorme biodiversidade, além de seu habitat de espécies ameaçadas de extinção. Com uma grande área preservada, Kelimutu se destaca por manter sua vegetação nativa quase intocada, como os tradicionais pinheiros, casuarinas, além de diversas espécies de samambaias. Ilhas das Bonecas. No meio da caótica cidade do México existe uma verdejante área cortada com cerca de 190 quilômetros de canais que, há tempos, é uma das mais interessantes atrações turísticas locais. Trata-se da região batizada de Xochimilco, onde famílias, grupos de amigos e viajantes estrangeiros vão fazer passeios com coloridos barcos conhecidos como tragineiras e atravessar as águas da área. O clima de alegria e romantismo de Xochimilco, entretanto, ganha subitamente uma atmosfera macabra quando as embarcações passam ao lado de uma ilha artificial chamada de Ilha das Bonecas. Entre as árvores do lugar aparecem penduradas diversas bonecas, grande parte delas em estado de degradação e com penteados e expressões faciais pra lá de sinistros. E algumas estão até sem cabeça. Parece um cenário de filme de terror que, de certa maneira, combina com as águas escuras da região. Reza a lenda que, no século passado, uma menina se afogou em um canal próximo dali. Com o objetivo de afugentar eventuais fantasmas que pudessem lhe tirar a paz, o antigo morador da ilha pendurou as bonecas nas árvores e outras estruturas da sua propriedade. E muitos dos brinquedos, com o passar do tempo, realmente adquiriram aspecto de guardiões assustadores. O dono da ilha morreu em 2001, mas as bonecas ficaram em suas posições tradicionais. Já há muitos anos, a Ilha das Bonecas virou um dos pontos turísticos mais famosos entre os turistas e nativos. Deserto de Sal. Conhecida por suas montanhas nevadas, sítios arqueológicos milenares e folhas de coca, a Bolívia é um país que também abriga o maior deserto de sal do mundo, o Salar do Uyuni. Ocupando uma área de 12 mil quilômetros quadrados e localizada a mais de 3.500 metros de altura, o salar apresenta paisagens que fascinam turistas no mundo inteiro. Com seu solo salino branco completamente plano, que parece se estender ao infinito, o local proporciona oportunidades, ideias para visões e fotos surreais. Na época de chuvas, entre dezembro e março, as águas formam um espelho sobre o deserto de sal, refletindo perfeitamente as nuvens no solo do lugar.
Ao andar pela área, o viajante sente que está caminhando no céu. No resto do ano, a seca faz com que o chão do salar adquira um interessante aspecto árido, que lembra um cenário extraterrestre. Navio flutuante. Uma foto publicada no início deste ano no site da BBC mexeu com a cabeça de muitas pessoas. Na imagem, um navio-tanque gigantesco flutua no ar sobre o oceano em uma praia da Cornualha, no extremo sudoeste da Inglaterra. O fenômeno, já então desvendado, é uma conhecida ilusão de ótica. O autor da foto, David Morris, disse à BBC News que estava caminhando pela rua quando ficou completamente passado com a visão do navio flutuando de tal forma que era possível ver um pedaço do céu azul entre a parte inferior do casco e a superfície da água. Apesar de assustador a princípio, o efeito é uma miragem conhecida pelo nome de Fata Morgana, expressão italiana que significa fada morgana, meia-irmã do lendário rei Arthur, que fazia feitiços para encantar marinheiros, fazendo surgir castelos flutuando no ar. Em ótica, a ocorrência é conhecida como princípio de Fermat. Logicamente, o navio não voa. Isso é apenas uma ilusão de ótica chamada miragens superiores, que, conforme o meteorologista David Brainerd da BBC, ocorre por causa da condição climática conhecida como inversão de temperatura, onde o ar frio fica próximo ao mar com o ar mais quente acima dele. Como o ar frio é mais denso, ele desvia a luz em direção ao observador que está na costa, mudando a aparência de um objeto distante. Diferentemente das miragens inferiores, aquelas que ocorrem nos desertos e projetam objetos em sua superfície muito quente, as miragens superiores ocorrem em grandes superfícies nas quais as camadas inferiores de ar tornam-se mais frias do que as superiores, segundo a Organização Meteorológica Mundial. A diferença de temperatura entre as duas camadas de ar faz com que a luz do objeto se incline em direção ao observador, o que faz com que o objeto distante observado pareça mais alto do que a sua posição real. Esse tipo de ilusão é comum em lugares mais frios como o Ártico. Frequentemente, o fenômeno das miragens superiores ajuda a esclarecer muitos mistérios de aparições de navios fantasmas em diversos lugares do mundo. Praia Vermelha. No território da dimensão continental da China, não faltam destinos surreais capazes de surpreender qualquer turista, como a famosa Grande Muralha que corta o país ou a parte moderna da cidade de Xangai, que parece saída de um filme de ficção científica. Entre estes atrativos inacreditáveis também está um lugar que apresenta uma paisagem natural extremamente inusitada. Trata-se de um local chamado Praia Vermelha, que fica na província de Liaoning, no nordeste da nação asiática. A Praia Vermelha está situada na região do encontro de um rio com o mar, em uma zona pantanosa onde existe uma planta chamada Suaeda salsa, que começa a crescer entre abril e maio, e entre setembro e outubro dá origem a uma cor vermelha de enorme intensidade. O fenômeno faz com que a superfície da área fique forrada por um tapete rubro, cortado por trechos de água e que em dias de sol contrasta de maneira incrível com o céu azul. Vista de longe, a paisagem pode lembrar um jardim florido que foi cuidadosamente cultivado pelo homem. O mar, por sua vez, está logo ali do lado, embelezando ainda mais o horizonte. E apesar de seu nome, a Praia Vermelha não oferece areia para os visitantes. Há no local, porém, uma estrutura propícia para uma bela caminhada. Para admirar este destino chinês, o turista anda com passarelas elevadas que existem sobre o tapete das plantas Suaeda salsa, observando desde o alto a sua beleza. Árvore queimando por dentro. Enquanto analisava possíveis vias de escape entre os incêndios florestais que se alastravam pelo norte da Califórnia, nos Estados Unidos, Matthew McDermott descobriu uma árvore extraordinária. Imediatamente ele começou a gravar a cena. Nela é possível observar o tronco repleto de fogo, com chamas que emergem do interior e saem pelas cavidades da casca. Os meios de comunicação se interessaram pelo registro obtido e começaram a divulgar o curioso vídeo. Nunca vi nada parecido, afirmou Matthew à empresa, que explicou também que no momento em que topou com a árvore em chamas, usava uma máscara para se proteger da intensa fumaça. Árvores tortuosas. Uma floresta da Voivodia da Pomerânia Ocidental, na Polônia, ficou conhecida por ser um pouco diferente da norma. Todas as 400 árvores do local têm uma curva em suas bases. Elas foram plantadas na década de 1930, quando o território foi invadido pela Alemanha. As árvores possuem uma curva de 90 graus antes de chegar ao chão, voltando à posição inicial graciosamente. A estranheza torna a floresta única e incrível. Buraco negro na terra. Esta imagem rodou o mundo e muitas pessoas ficaram intrigadas para saber do que se tratava.
Como você pode ver, a imagem nos mostra um buraco gigante no que parece ter se formado no meio de um gramado. Muitos brincaram e deram o nome de buraco negro na Terra, e o que mais assustou os internautas foi a maneira como o buraco parece estar engolindo as casas ao seu redor. Nada foi comprovado e nem o local foi localizado, e muitas afirmam se tratar de apenas uma montagem. Nuvens gigantes. Moradores do município de Pico Truncado, província de Santa Cruz, no sul da Argentina, ficaram chocados ao olharem para o céu em dezembro e verem uma nuvem gigantesca ocupando uma extensa área de vários quilômetros. De acordo com o site Televisa, o fenômeno que viralizou nas redes sociais e foi compartilhado no YouTube é conhecido como nuvem de rolo. O vídeo que mostra esse tipo de aglomerado de partículas suspensas dá a impressão que ele seja de formato tubular. Segundo o International Cloud Atlas, as nuvens de rolo são baixas, longas, horizontais e possuem formas de tubo que muitas vezes dão a ilusão de que giram em torno de um eixo horizontal. Elas são tipo de nuvens arcos caracterizadas pela forma horizontal e baixa. O que as origina são tempestades cujos ventos mudam de velocidade ou direção durante um fenômeno chamado de inversão, que é quando a temperatura do ar se altera, deixando o ar quente no topo de uma camada de ar frio. Algo semelhante ao que aconteceu no Chile, e as pessoas ficaram assustadas e também maravilhadas com a cena. Mas e aí, curiosos, curtiram o vídeo de hoje? Bom, se você gostou, se inscreva em nosso canal e compartilhe pra geral. Vale lembrar também para você não esquecer de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que rola por aqui no Uma Curiosidade. E que tal a gente fazer uma maratona curiosa, hein? Na tela você pode conferir vários vídeos que a gente recomenda você assistir. Eu tô esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima!